Outubro é o mês roxo, uma campanha de conscientização sobre a prematuridade. E hoje, dia 17, é o Dia Mundial da Prematuridade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, o que equivale a 6 casos a cada 10 minutos. Para falar mais sobre esse tema, eu recebo aqui a médica ginecologista e obstetra do Hospital Marieta, doutora Daniele Maltouro. Bem-vinda ao Ver Mais, doutora Daniele. Obrigada, Tainá. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão importante que é a prematuridade. Isso é verdade. E, doutora, eu queria começar falando o que exatamente caracteriza, um parto prematuro e um bebê prematuro. Bom, o parto prematuro é aquele bebê que vai nascer antes das 37 semanas. A gente pode caracterizar a prematuridade como uma prematuridade mais extrema, então aqueles bebês que nascem com menos de 28 semanas, ou um prematuro tardio, que vai nascer a partir de 34, 37 até 37 semanas. E esse prematuro ele é classificado de diferentes formas também, né? Dependendo de quantas semanas ele tem, como é que funciona? Isso, é exatamente isso que eu falei. De 34 a 37 semanas vai ser um prematuro tardio. Aí a gente tem os prematuros moderados, vamos dizer assim, que são esses que ficam entre 28 a 30 semanas, 30 a 34 semanas. E os extremos, que são aqueles que nascem bem prematuros, que são os que nascem com menos de 28 semanas até 28 semanas. E a campanha ela também enfatiza que muitos casos de prematuridade podem ser evitados se for feito o pré-natal corretamente. Isso é verdade. É aí que entra o meu papel, né? O obstetra ele tem um papel fundamental nisso, que é fazer um pré-natal adequado. Durante o pré-natal, que a gente pode identificar vários fatores de risco para a prematuridade, né? Alguns deles, a gente tem uma pessoa que já teve um parto prematuro prévio, um intervalo curtinho entre uma gestação e outra, extremos de idade, algumas doenças ou crônicas que a gestante já tinha antes da gestação ou que se apresentam durante a gestação, como pressão alta, diabetes, hábitos de vida, né? A gente sempre fala que hábitos de vida saudáveis também são muito importantes na gestação. Então, uma alimentação adequada, exercício físico, não fumar, não consumir álcool, isso tudo são coisas que vão ajudar no que dá um pré-natal adequado. E identificar esses fatores, tratar essas doenças, podem sim reduzir muito o nosso número de partos prematuros. Isso é verdade. E o Ministério da Saúde fala em pelo menos 6 consultas, de pré-natal seria o ideal. Mas na prática, doutora, qual seria o ideal? Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo começar a gestação, quando começar a gestação, a gente já tem que fazer o pré-natal? Como é que funciona? O mínimo do mínimo são 6 consultas, né? Sendo pelo menos uma delas no início da gestação, duas na metade da gestação, assim, no segundo trimestre, e 3 no terceiro trimestre, que são os últimos meses. O quanto antes a gente puder começar o pré-natal para exatamente isso, identificar esses fatores. Quando o pré-natal normalmente inicia na unidade básica, né? Então também é função do médico de família identificar as gestantes que podem continuar o acompanhamento na unidade básica, mas aquelas que a gente já vê durante o pré-natal que tem algum fator de risco, encaminhar para os centros de maior complexidade. Essas gestantes onde a gente identifica que tem algum fator de risco, esses todos que eu comentei, pressão alta, diabetes, história prévia de parto prematuro, infecções, que também é um grande fator aí de parto prematuro, elas devem ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco. Aqui em Itajaí, por exemplo, a gente tem o Crescem e o AGAR, que é o ambulatório de alto risco que fica lá na Univale. Então, essas pacientes aqui começam o pré-natal na unidade básica, a depender da complexidade, elas são encaminhadas para esses outros centros. Que legal saber dessas informações, para as mamães que estão assistindo o Ver Mais, conseguirem também entender onde que elas podem procurar ajuda, quanto a isso. E eu queria falar contigo também, eu nasci prematura, nasci com 7 meses, 1,5 kg, e eu sei, pelo que minha mãe me conta, eu fiquei 1 mês na incubadora, e pelo que minha mãe me conta, ela se sentiu muito mal, no começo, quando descobriu que ia ter que ser prematuro, que eu ia ter que ficar na UTI neonatal, por conta de todos esses riscos, que tem. E daí esse Novembro Roxo, ele vem para alertar dessas consultas pré-natais para as gestantes fazerem, mas também para acolher os pais, Exato.
A gente também tem essa função, né, de conscientização, de prevenção e acolher, porque às vezes, infelizmente, mesmo fazendo tudo certinho, mesmo tomando todos esses cuidados que a gente está comentando, às vezes, infelizmente, também vai evoluir para um parto prematuro e a gente não tem o que fazer. E é o nosso papel também como médico acolher, tanto ao longo quando se identifica o parto prematuro, mas depois que o bebê nasce também existem campanhas e projetos onde a gente acolhe essa família e dá assistência depois que o bebê tem alta, ele fica um tempo na UTI neonatal, e depois que o bebê tem alta também existem ambulatórios de segmentos desses bebês. E precisa desse acompanhamento, né? Precisa, porque esses bebês prematuros, além desse risco imediato de internação e outras complicações logo depois que nascem, essas crianças elas podem ao longo da vida ter outras complicações, né? Complicações respiratórias, gastrointestinais, de desenvolvimento. Então é importante esse acompanhamento também a longo prazo. Doutora, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, saber mais sobre você, como faz? Eu tenho um perfil no Instagram, mas na verdade não é um perfil profissional, é o meu perfil pessoal, que é o Daniele Maltauro. De vez em quando a gente posta alguma coisa profissional lá, mas é mais E também dá para seguir o Hospital Marieta. E o Hospital Marieta, né? que sempre tem bastante conteúdo informativo de diversos temas, não só ginecológicos e obstetras, mas de todas as especialidades médicas. Muito obrigada, doutora Daniele, pelas informações, Foi um prazer. por esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Obrigada. Foi um prazer.